Romanos capítulo 10, versículo 13, está escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Eu quero falar sobre a necessidade de irmos às vidas e a necessidade que as vidas têm de receber a revelação do Evangelho. E quero falar também, irmãos, que o Evangelho precisa, esse Evangelho que nós temos conhecido, que nós temos pregado e que nós temos aprendido e procurado viver, que este Evangelho precisa chegar também a outros lugares. O que esse Evangelho que para nós parece ser tão comum e já tão simples, porque ouvimos tanto a pessoas em muitas partes, aqui mesmo em Fortaleza, na região metropolitana, no estado do Ceará e no Brasil, que precisam ouvir Ele. Então, irmão, nós temos visto, amados, a necessidade deste Evangelho percorrer esta nação. E eu olho aqui para o texto que nós acabamos de ler, e o texto é muito claro, irmãos, insistente e contundente em dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas preste bem atenção: apenas aquele que invocar o nome do Senhor é que será salvo. E quando o apóstolo Paulo fala aqui de invocar o nome do Senhor, ele não está falando apenas de dizer, de recitar o nome de Jesus, ou de mencionar o nome de Jesus, mas Paulo está falando de conhecer a Jesus, e viver a mensagem de Jesus, praticar os ensinamentos de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Que para que uma pessoa possa ser salva, ele precisa confessar a Jesus, ele precisa invocar o nome do Senhor. Aí você diz: pastor, mas o nome de Jesus já está espalhado na televisão, o nome de Jesus já está espalhado pelas rádios, o nome de Jesus já está espalhado pelas igrejas do Brasil afora. Eu quero lhe dizer, meu irmão, o que o pastor Zezinho leu aqui no começo do culto, meu irmão, em 1 Coríntios, ele falando, meu irmão, que estão pregando é um outro Jesus. O Jesus que o Brasil conhece, meu irmão, não é o Jesus que salva. O Jesus que o Brasil conhece é uma caricatura que pintaram de um Jesus que vive preso dentro de um templo, dentro de um prédio, e que está com as mãos cheias de presente para dar para as pessoas que vierem para o culto, independente da vida que ele estiver levando. Venham receber seus presentes, suas bênçãos, não tem problema não. Você está se prostituindo, você é um mentiroso, você é um enganador, mas venha receber sua bênção, venha. Jesus está lhe chamando, é esse Jesus que estão pregando. É esse Jesus que o povo conhece, meu irmão. E eu quero lhe dizer, como Paulo diz, estão pregando um outro Jesus, estão pregando um outro Evangelho, o povo está recebendo um outro Espírito, que não vai ter poder para salvar a vida deles no dia do julgamento. Mas nós precisamos entender, irmão, que se pintar uma caricatura de Jesus, essa igreja caída que está aí, essa igreja desviada que está aí, pregou uma caricatura falsa de Jesus, e as pessoas estão aprendendo a respeito de um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. Eu quero lhe dizer que se nós conhecemos o verdadeiro Jesus, compete a nós levar Jesus para essas pessoas, amém, irmãos? Foi falado muito aqui esta noite de mansões celestiais, foi falado muito aqui esta noite de vida eterna, de ruas de ouro, de portões de pérola, mas eu quero lhe dizer que a maioria dos evangélicos dessa nação não vão entrar por esses portões de pérola, a não ser que eu e vocês levemos a eles, irmãos, esse verdadeiro Jesus.
A sociedade está caída, corrompida, meu irmão. As pessoas estão sofrendo nessa hora. Tem gente angustiada nesse momento. Tem gente pensando em tirar a própria vida, em aflição. E se nós levarmos esse Jesus para elas, elas tirarão esse fardo de cima delas, irmão. E elas sentirão a alegria de poder saber que há uma esperança eterna preparada no céu para elas. Porque ele diz, irmão, ele diz assim: como pois invocarão aqueles que não creram? Ele pergunta: as pessoas só poderão ser salvas se invocar o nome de Jesus. Mas como elas poderão invocar alguém que eles não creem, meu irmão? Como é que eles podem invocar o Jesus que salva? O Jesus, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, que salva o homem independente das suas obras de justiça. Como é que eles vão aprender a invocar esse Deus misericordioso, se eles estão aprendendo que Deus, para abençoar eles têm que pagar a bênção? Como é que eles vão poder chegar diante de Deus no momento de aflição e angústia e clamar pela misericórdia de Deus, se eles estão aprendendo na igreja deles que para Deus abençoar eles vão ter que pegar um envelope, meu irmão? Como é que eles vão poder sentir alívio, sentir consolo, o conforto do Espírito Santo na vida deles, se eles estão aprendendo que se eles não der dízimo para a igreja, Deus vai destruir, Deus vai acabar com a vida deles, Deus vai condenar eles para o inferno? As pessoas estão, irmão, eu conversava com a irmã que a gente estava vindo para a igreja, e ela disse: eu nasci e me criei numa igreja pentecostal, e para mim aquele movimento era o movimento certo. Para mim aquele reboliço, cair no chão, ficar deitado ali, coberto com lençol, dando convulsão, fazendo estripulia, reboliço, para mim aquele ali era o evangelho certo. Eu nasci e me criei ali. E se eu visitasse porventura uma igreja como a nossa hoje, que ela congrega com a gente hoje, se eu visitasse porventura uma igreja como a nossa hoje, eu ia dizer: vixe, que igreja fria, que povo morto. Eu quero congregar na igreja que tenha fogo, eu quero congregar na igreja que tenha poder. Eu quero dizer, meu irmão, que fogo e que poder você está procurando? Porque é nisso que a igreja evangélica brasileira está mergulhada, num fogo e num poder de sensacionalismo, num fogo e num poder, meu irmão, de emocionalismo, mas não no verdadeiro fogo e no verdadeiro poder do Espírito Santo de Deus. E esse Deus quer derramar sobre a igreja, e esse está sobre a sua vida, porque o evangelho verdadeiro chegou sobre seu coração, chegou ao teu coração. Esse fogo hoje está sobre a tua vida, por causa do verdadeiro evangelho. E somente apenas onde estiver a verdadeira mensagem do evangelho, é onde estará o verdadeiro fogo do Espírito Santo, onde estará o verdadeiro poder de Deus. Eu não preciso cair no chão e ficar me convulsionando para dizer que eu estou cheio do poder de Deus. Eu não preciso disso. Eu não preciso ficar aqui fazendo sapatinho de fogo, rodando no meio da igreja, ou fazendo carreira para aqui e para lá, ou dizendo: eis que eu te digo, para dizer que eu estou cheio do poder de Deus. Eu sei que nós sim temos o Espírito Santo, por causa da verdade que habita em nós. Se a verdade não habitasse em nós, irmão, se nós não conhecêssemos essa verdade, jamais o Espírito Santo de Deus estaria em nós. Uma igreja cheia do poder e do fogo do Espírito Santo, a igreja que tem a verdade, que conhece a verdade, que vive a verdade, que pratica a verdade. Se você é esse crente, então o fogo de Deus e o poder dele está sobre a sua vida. E é esse poder que vai salvar, é esse poder que vai libertar as pessoas. E esse poder está na minha vida, está na tua vida, meu irmão. Porque ele pergunta aqui: mas como invocarão aqueles que não creram? Como é que as pessoas vão poder invocar o Jesus que eles não estão conseguindo crer? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como é que eles poderão crer em alguém que eles não estão ouvindo falar? Eu fico maravilhado, eu fico perplexo, irmão, ao ouvir crentes com 17 anos de caminhada na igreja evangélica chegar para mim, depois de ouvir algumas 5 mensagens ou 10, e dizer: pastor Jardel, agora é que eu estou conhecendo o evangelho, agora é que eu estou me convertendo de verdade. Meu Deus, eu fico perplexo. Meu Deus, o que é que essa pessoa fazia 17 anos, 15 anos, 10 anos atrás, ouvindo heresia, ouvindo falsa doutrina? Como as pessoas poderão crer?
em quem não ouviram falar? Me responda. O texto diz: como invocaram aqueles que não creram? Aqueles em quem ele não creram. Como é que eles vão invocar Jesus se eles não crerem em Jesus? E como é que eles vão crer em Jesus se eles não ouviram falar de Jesus? E quando ele diz: e como ouvirão se não há quem pregue? Se nós não pregarmos, eles continuarão sem ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Nós não podemos, irmão, nos acomodar, nos fechar no nosso mundinho. Eu não estou falando aqui do carro do ano, que você vai comprar no final do ano, se Deus quiser você vai comprar. Eu não estou falando da casa própria que você vai trocar, comprar no final do ano, meu irmão. Eu estou falando de coisas eternas. O carro do ano vai envelhecer, vai enferrujar. A casa não vai ficar velha, vai cair o reboco, vai precisar pintar, mas as mansões eternas permanecem para sempre. Eu estou falando de uma morada, de uma vida eterna, de um livramento eterno, de uma salvação eterna. Você pode muito bem ter carro, casa aqui, e ainda assim ir para o inferno e lá não ter nada mais. O que eu estou falando aqui essa noite vai muito além do que coisas visíveis e palpáveis que nós podemos ver aqui agora. Estou falando de algo que está acima do natural. Estou falando de algo que está escondido em algum lugar com Deus, mas tão real quanto qualquer coisa aqui em nossa volta. E ele diz que essas pessoas, para ouvir, elas precisam de alguém que pregue. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão, verso 15, se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Tem muita gente indo para o inferno. Tem muita gente que uma hora dessa, por cedo ou mais tarde, ele vai dormir o sono aqui e vai acordar no inferno. E de lá nunca mais ele poderá sair. De lá nunca mais ele poderá escapar. E o poder para salvar esta vida do inferno está na pregação do Evangelho que está contigo, igreja do Senhor. Em ti há poder para salvar uma alma. Em ti há poder para salvar uma dezenas, uma centena, milhares de almas. Como assim, pastor? Filho, você não está entendendo a pregação? Se você estiver entendendo o contexto do que eu estou pregando, você sabe o que é que eu estou dizendo. Se eu estou falando que vai ganhar alma pregando o Evangelho, eu estou dizendo que em ti há poder para ganhar uma alma, ou 10, ou 100, ou 1000. Eu estou dizendo que é porque o Evangelho está em você. E se você abrir essa boca e falar e anunciar, nós veremos vidas se convertendo, sendo resgatadas da condenação e sendo coroadas de glória. Como pregarão se não forem enviados? Ele diz no verso 15: como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. O Evangelho. São formosos os pés desse, irmão. São formosos os pés dos que anunciam o Evangelho. Quando ele diz formosos os pés, ele está falando da boniteza estética dos pés. Está falando que formoso é o caminho que esta pessoa anda. Que bem-aventurado, feliz é o caminho que ele está andando. Agora eu quero dizer uma coisa. A maior necessidade, irmão, da igreja hoje é ser cheio do Espírito Santo e ir para a rua pregar o Evangelho. A maior necessidade do Brasil hoje não é o governo que está aí sair, não é o outro governo entrar. A maior necessidade do Brasil hoje não é baixar os juros, não é baixar a inflação, não é aumentar salário. A maior necessidade do Brasil hoje é conhecer Jesus. O Jesus verdadeiro, o Filho de Deus que salva o homem da condenação do inferno.
Jesus que diz o homem: quer me seguir, pega a tua cruz e me segue, e eu te darei uma coroa de glória no final. Esse Jesus, irmão. Aquele que crê em mim e persevera até o fim será salvo. Esse Jesus que deu a vida por nós no Calvário, que se doou, que morreu para resgatar a nossa vida da condenação, porque eu e você estávamos destinados à condenação. Ele veio e tomou o nosso lugar, morreu por nós para nos dar a vida eterna. Então a maior necessidade do Brasil é isso hoje, é conhecer Jesus, é conhecer o Evangelho. Mas eu lhe digo, irmão, que com isso que estão pregando aí nas televisão e rádio, o povo nunca vai conhecer Jesus. Isso que estão pregando na maioria dos púlpitos das igrejas, esse evangelho sensacionalista, triunfalista, que você não pode aceitar isso, você não pode aceitar aquilo, você é princesa, você é príncipe, você tem que ter o bom e melhor dessa terra. Esse evangelho nunca vai revelar Jesus para a sociedade, e é o que estão pregando. Portanto, nós temos milhões de pessoas enganadas no Brasil, caminhando no engano, para a condenação, achando que estão salvos. Mas o Senhor nos dá a chave essa noite da solução disso, amém? Então ele diz: como invocarão aqueles que não creram? E como crerão daquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Agora lendo o versículo de trás para frente. Como pregarão se não for enviado? Nós estamos sendo enviados. Você está sendo enviado esta noite, amém? Você veio aqui para ser enviado esta noite a pregar o Evangelho. Pastor, mal sei falar, mas fala o que você tem aprendido. Não precisa falar bonito, não precisa ter um português correto. Abra a sua boca e fale do verdadeiro Jesus que você tem aprendido, e vidas serão salvas, só isso. Fale dentro da sua casa para os seus filhos, fale para os seus familiares, seus pais, seus irmãos, família. Fale para os seus conhecidos, amigos de colega, amigos de trabalho, colegas da faculdade, do colégio. Fale na rua, na praça, fale na fila do banco, fale na clínica. Fale aonde você for, fale dele, na sua simplicidade. Porque ele diz que as pessoas só podem crer se eles ouvirem falar. E eles só podem ouvir falar se alguém pregar, e alguém só pode pregar se for enviado. Então nós estamos sendo enviados esta noite. Então agora só nos cabe a nós falar, para que eles possam ouvir e possam crer, e possam se converter, e possam invocar o Senhor, e possam ser salvos. Agora depende da igreja. A ordem ele deu: vão por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele deu a ordem. Isso, meu irmão, é fundamental para a igreja esses dias. É essencial. Eu quero lhe dizer que Deus está muito insatisfeito com o comodismo da igreja, o comodismo da maioria de vocês, que vivem em casa, tiram um domingo para vir para o culto, ou uma quarta, uma sexta, mas além disso não fazem mais nada. Está me repreendendo, pastor? Estou lhe repreendendo. Estou lhe repreendendo, não estou chamando você para trabalhar para mim, estou chamando você para trabalhar para o reino, para Jesus. E estou lhe repreendendo porque Ele está mandando. Passa a semana inteira, trabalha, casa, passeio, entretenimento, de lazer, não sei o que, não faz nada, nada mais pelo reino, não faz nada mais pelo Evangelho. Se contenta com culto de domingo, quando você pode vir talvez até outros dias na semana. Bota 1001 desculpa para ir para os evangelistas dia de sábado, joga culpa em todo mundo. Nunca sai para lugar nenhum. Se não pode ir com a igreja, nunca sai sequer sozinho. Tem crente aqui, meu irmão, que está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos na igreja. Eu nunca vi num evangelismo conosco. Nunca.
E eu quero que você se desperte essa noite em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém? Pastor, está doendo. É bom doer mesmo, para ver se dessa vez você se conserta. Só dar glória a Deus, aleluia, não resolve, filho. Tem que agir, tem que arregaçar as mangas e tem que ir para o campo trabalhar para o rei. O reino de Deus precisa avançar nessa cidade. O reino de Deus precisa avançar nessa nação, meu irmão. Jesus está às portas, Jesus está vindo. Ainda de madrugada, uma irmã da igreja mandou uma mensagem para mim: pastor, eu tive um sonho. Eu entrava numa igreja grande, uma igreja enorme. Havia uma multidão de pessoas naquela igreja. E de repente, pastor, um estrondo muito grande acontecia. E a gente ficava sem saber o que era. E de repente uma mulher saía do berçário e chegava no meio da igreja desesperada, gritando. As crianças do berçário subiram, desapareceram. E então as pessoas perceberam, o arrebatamento aconteceu, e nenhuma pessoa daquela igreja subiu. E uma mulher gritava no meio da multidão e dizia: eu conhecia a verdade, mas não quis obedecer. E essas pessoas se desesperavam, corriam para a rua, meu irmão, e começavam a sofrer as consequências das taças da ira de Deus que virá após o arrebatamento. E nós não estamos falando aqui de um evento, de uma história, de um conto de caronchinha. Eu não estou contando aqui a história do Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve. Eu estou falando de uma profecia de Jesus, que em breve se cumprirá, meu irmão. E a igreja tem que acordar para isso. Agora fica difícil, se você não está preocupado nem com a tua salvação, quanto mais do outro lá fora. Se nem você está vivendo o evangelho, quanto mais pregar para ganhar alguém. Se até você está indo para o inferno, quanto mais resgatar uma vida para Jesus. Eu quero lhe convidar essa noite a se converter, igreja. Quero lhe convidar essa noite a entregar a sua vida para Jesus de verdade dessa vez. Todos nós. Quero lhe convidar essa noite a sermos crentes de verdade, como aqueles crentes da igreja primitiva. Quero lhe convidar essa noite a andar com Deus, a ser uma mulher de Deus. Você está disposta a isso, minha irmã? A ser uma mulher de Deus? Amém? Amém? Eu quero lhe convidar essa noite a ser um homem de Deus. Está disposto a isso? Amém, meu irmão? Quero lhe convidar a isso. Se você se tornar um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade, você talvez vai ganhar vidas até sem abrir a boca, só com teu testemunho, a tua vida. Ele disse: é preciso ir, porque se eles não ouvirem falar de Jesus, se eles não crerem em Jesus, eles serão condenados. Serão condenados. Pensa no teu pai que não é crente, teu progenitor que te criou, que te amou, tua mãe, mãe querida, amada, que cuidou de você, que levou você no braço, que ainda hoje liga para você: oi bebezinho da mamãe, você já com quase 40 anos. Pensa nela indo para o inferno, pensa nela caindo naquele inferno de tormento, meu irmão, passar a eternidade lá e nunca mais poder sair de lá. Pensa nela. E pensa em quantas outras vidas nós temos que fazer. Pastor, qual é o tempo de fazer isso? Pastor, qual é o momento para fazer isso? João capítulo 4 diz qual é o tempo e o momento. Vá lá. João 4, 35, diz assim: não dizeis vós, que ainda há 4 meses, até que venha a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os olhos,
os vossos olhos e vejam as terras, porque já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão. Galardão quer dizer prêmio, recompensa. E ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, o que planta, né, como o que colhe, ambos se alegrarão. Amém. Qual é o tempo que eu tenho que fazer isso, pastor? É agora. Ele diz aqui, ó, você não diz que falta ainda 4 meses chegar o tempo da colheita? Jesus falou para eles. Mas eu digo a vocês, levanta os olhos e veja. E Jesus disse o quê? Vejam as terras que já estão preparadas para a colheita. Olhem para as almas, elas já estão prontas para ser salvas. Já estão preparadas para a colheita. É isso que ele falou. Colheita não é o tempo de plantar. Colheita é o tempo de ir buscar o fruto que foi plantado. Há 100 anos atrás, ou 150 anos atrás, plantaram uma semente de reino aqui no Brasil. E essa semente, ela veio produzindo, até 10 anos atrás. Só que de 10 anos para cá, entrou essas heresias e falsas doutrinas que nós estamos vendo aí, que tomaram conta da nação. Mas pelo evangelho verdadeiro, que foi plantado por homens de Deus de verdade, chegou o tempo de colher, e não tem ninguém para colher, porque aqueles frutos que estão prontos para dar, que estão prontos para ser colhidos, eles não vão ser colhidos na mão de qualquer pessoa. Ou seja, aquelas pessoas que o evangelho já produziu resultado, já produziu efeito na vida delas, já trouxe o arrependimento, já compungiu o coração dela, já trouxe a conversão, elas não vão congregar em qualquer lugar para elas serem colhidas. É preciso a igreja de Cristo ir lá com a verdade e colher esses frutos. Eles não vão ser colhidos pelo R.R. Soares com as suas heresias. Eles não vão ser colhidos pela Universal, pela Mundial, ou por essas igrejas apóstatas que estão. E é isso que eu estou tentando explicar para vocês. É um povo da verdade, é um povo que foi semeado uma semente verdadeira, e eles se recusam a ir para o engano. Os frutos estão prontos para ser colhidos, mas os fariseus não podem colher, porque eles não têm o evangelho de Cristo. Os frutos estão prontos para serem recolhidos, mas os samaritanos não podem recolher, porque eles não têm o evangelho de Cristo. Os frutos estão prontos para recolher, mas quem tinha que ir recolher aqueles frutos, eram aqueles que andavam com Jesus e que tinham o evangelho. Somente eles poderiam colher aqueles frutos, porque já havia chegado o tempo da colheita. A colheita só pode acontecer mediante a pregação do santo evangelho do reino. Um pregador renomado do século 17, ele disse o seguinte: que alguém só pode ser ganho se for através da verdadeira mensagem. Nós podemos ter igrejas abarrotadas de pessoas, podemos ter multidões se aglomerando em prédios, em templos, e pode ser que nenhuma delas esteja ganha de verdade. Por quê? Porque não foram alcançadas com o verdadeiro evangelho. Então, queridos, o Senhor diz para a igreja essa noite: sim, que os campos já estão brancos, preparados para a colheita. E preste atenção no verso 36. E o que colhe recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna. O que ele está dizendo? Que aquele que colhe, está falando de vidas, de resgatar vidas. Aqueles que ganham almas, é como alguém que está juntando riquezas para gozar na vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode sair daqui essa noite o crente mais rico do Brasil,
Você pode sair daqui essa noite o crente mais rico do mundo, juntando riqueza no céu. O texto é muito claro em dizer que quando ganhamos almas, estamos entesourando para a vida eterna. Quando ganhamos almas, estamos juntando riquezas para gozar quando Jesus voltar. Se você não está ganhando almas, você é pobre. Você não tem tesouro para gozar no reino de Deus. Mas se você ganhar almas, você pode acumular muitos bens para gozar na vinda do Senhor. Amém? Cada alma que você ganhar, cada vida que você resgatar, pregando o Evangelho de Cristo, do Reino, será galardões que se acumularão para você quando Jesus voltar. Galardões, recompensas que Deus tem guardada para aqueles que trabalharem para Ele. Agora só resta saber, você está interessado nesse tipo de riqueza? Não adianta todo mundo gritar glória a Deus, porque, meu irmão, isso não vai entrar aqui, ó, aqui. Eu não vou engolir isso, porque eu sei que boa parte aqui não está interessado nessas riquezas. Uma boa parte aqui está interessado na riqueza daqui, ó, em juntar aqui, em guardar aqui, em acumular aqui. E mal ele sabe o que está em Tiago capítulo 5, que essas riquezas vão dar testemunho contra eles no dia do julgamento, e vão aquecer o fogo e vão esquentar o fogo que vai aquecer a carne deles no inferno. Está em Tiago capítulo 5, a partir do verso 1. Está preocupado em juntar aqui, está preocupado em acumular aqui, mas não está preocupado em acumular no reino de Deus. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que você tem que trabalhar para que esta palavra verdadeira alcance vidas no mundo inteiro. Você tem que usar as ferramentas que tiver ao teu alcance. O apóstolo Paulo, as ferramentas que tinha ao alcance dele eram uma pena e um pergaminho de couro. E era essa a ferramenta que ele tinha ao alcance. Então ele escreveu 13 cartas. E outras que foram perdidas e nunca foram encontradas. Mas imagina um homem daquele hoje, meu irmão, com um carro para poder andar no meio desse mundo. Imagina um homem daquele, meu irmão, com liberdade de ir às ruas. Se era proibido, ele pregava. Imagina um homem daquele, se fosse hoje, no tempo de hoje, sendo livre para pregar. Imagina, ele não ia perder tempo. Ferramenta que você tem qual é para propagar o Evangelho? Use ela. Sua força, seu vigor, as redes sociais que você fica aí tão ocupado nelas. Então, já que você está tão ocupado nelas, use elas para propagar o Evangelho. Porque nós não podemos desperdiçar essas ferramentas, porque por essas ferramentas muitas pessoas têm sido alcançadas. Por essas ferramentas eu tenho visto gente se converter ao Evangelho. Eu tenho visto gente se chegar para Jesus. Temos que usar o que está em nosso alcance: rádio, televisão, CD, panfleto, folhete, livreto, tudo que tiver ao nosso alcance, tudo, nós temos que usar, para que possamos levar este Evangelho, para que as pessoas possam ser salvas. Isso é responsabilidade de vocês, irmãos, nossa. Não, isso é responsabilidade do pastor, você está enganado, é minha também. A minha maior responsabilidade é ensinar vocês, é apacentar vocês, é orientar vocês. Mas é responsabilidade da igreja inteira pregar o Evangelho e ganhar. Quando Jesus disse lá em Marcos capítulo 16, ele disse: vão por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Ele deu a ordem a todos os discípulos deles. Ó Pedro, você vai, mas o João, os outros ficam aqui. Eles, não, vão todos, vão. Vão a todos os lugares do mundo e pregue o Evangelho a toda criatura.
Então, igreja, nós fomos essa noite repreendidos por Deus quanto ao nosso comodismo. Seja sincero. Você não se sente mal não em estar tão acomodado na obra? Seja sincero. Você não se sente mal não? Meu Deus, eu estou fazendo nada na obra. Não precisa levantar a mão, não precisa dizer. Só pergunto, irmão. Só pergunto. Eu conheço pessoas que evangelizam, que pregam, que correm para um lado e para o outro fazendo a obra, e que muitas vezes mal consegue descansar, e às vezes ainda se questiona, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa na obra. Conheço pessoas assim, pessoas que trabalham na obra, fazem a obra, trabalham a obra, se dedicam na obra, se doam na obra, e ainda param em momentos para dizer, Senhor, eu tenho que trabalhar na obra, eu tenho que fazer algo para a obra, eu tenho que trabalhar para o reino. E você que não está fazendo nada, que está completamente parado, você não se sente mal com isso? Você não sente dor, peso? Ouvir uma palavra como essa, você não sente nada. Você não se sente culpado pelas vidas que estão sendo condenadas, não, irmão? Mas eu fico lá em casa orando pelo meu pai, pelos meus irmãos desviados. Eu digo, meu Deus, preciso ganhar essas almas para ti. Eu me sinto culpado por eles estarem desviados. Eu me sinto culpado por eles estando indo para o inferno. Se algum deles morrer sem Jesus, eu vou me sentir culpado pela minha vida inteira. E você? Não? Sente nada? Normal? Você está em paz? Está tranquilo? Então, meu irmão, meus pêsames para você. Acho que você morreu primeiro do que seus familiares que estão desviados. Todo mundo que está aqui já é da igreja. Todo mundo, eu estou olhando aqui, conheço todo mundo. Todo mundo está aqui já é crente. Acho que a doutrina mais adequada para a igreja ouvir hoje é essa. Nós vimos uma mulher pecadora, rejeitada pela sociedade que ela vivia, porque era prostituta. E aquela mulher sem o auxílio de ninguém, pelo contrário, as pessoas colocaram, foi empecilho, sai daí mulher, tem uma prostituta, vai para lá rapaz, Jesus é santo, vai para lá. E vimos uma pecadora sem o auxílio de ninguém, chegando aos pés de Jesus, lavando seus pés com lágrimas, enxugando com seus cabelos, porque encontrou a salvação, encontrou o reino de Deus, encontrou o tesouro escondido, a pérola de grande valor. E Jesus olha para aquela mulher e diz, minha filha, teus pecados estão perdoados. E aquela mulher saiu dali para não se prostituir mais, para não se vender mais, para não se corromper mais, porque ela encontrou a pérola de grande valor. Ela voltou e disse, eu abro mão de tudo por esta pérola, eu dou todos os prazeres que eu tenho, toda a glória, todos os prazeres, as satisfações que eu tenho no mundo, eu abro mão por esse tesouro escondido que eu encontrei, chamado o reino de Deus, em Jesus. Olha a alegria dessa pessoa, olha a alegria dessa vida, por ter se encontrado com Jesus. Olha aquele ladrão na cruz do Calvário, Jesus pregado lá no meio, um ladrão lá, um bandido do lado esquerdo, outro bandido do lado direito, e a sociedade lá toda cheia de autojustiça. Eles merecem mesmo, vamos matar esses infelizes. Esse aí vai para o inferno, que é coisa ruim demais, roubou, fez coisa ruim, vai para o inferno, desgraçado. E ele olha para Jesus e diz, Senhor, quando o Senhor vier no teu reino, se lembra de mim. Jesus olha para ele e diz, hoje estarás comigo no paraíso. O testemunho de Jeová diz que quando o cara morre fica dormindo. Então se o paraíso é dormir, então essa noite eu passei a noite no paraíso. Você também, não foi? Não é assim?
Filho, paraíso, Jesus, hoje tu vai estar comigo no paraíso. Então quer dizer, o cara nem ia estar dormindo lá. Ele ia para um lugar que ele ia sentir gozo, que ele ia sentir alegria. Aquele homem ia sair direto daquela cruz para o céu de Abraão, para debaixo do altar de Deus, para um lugar de glória. É para lá que vão os santos que morrem com o Senhor. Estão dormindo? Não. Dormindo está o corpo dele, que vai despertar no dia da ressurreição. Mas a alma deles está no paraíso gozando. E aquele homem, o moribundo, na última hora, teve a oportunidade e não desperdiçou. Quantos nós vamos pregar que vão se converter na última hora? E a Bíblia diz que aquele que resgata um pecador do seu pecado, salvou a multidão, salvou uma vida e apagou a multidão de pecado. Eu me lembro uma vez, irmão, me lembrei aqui agora. Nós fomos fazer um culto campal num lugar chamado Macaoca, lá no Sertão Central, município de Madalena. Alugamos um caminhãozinho, um pau de arara, os irmãos foram na frente. Um pouquinho depois eu fui no carro. Quando eu vou chegando na Macaoca, os irmãos vêm voltando. Para aí, para, o que houve? Não, está tendo as festas da igreja católica, que era na praça que a gente ia fazer. Lá não tem missa dia de sábado, a gente ia fazer o culto lá na praça da igreja católica. Não, está tendo a festa da igreja do santo e da igreja católica. Não, calma, vamos voltar, eu arrumo um lugar para a gente fazer o culto. Aí o caminhão voltou atrás de mim, e eu orando a Deus, Deus só me guiando. Eu parei numa casa, buzinei, um garoto, aí eu gritei, Dona Maria. Aí um menino foi e falou, mãe, o irmão Jardel está lá fora. Eu aguardo uns instantes, peraí que ela já vai. Eu espero alguns minutos, a mulher chega, meu irmão, e ela já chega chorando, e ela disse, irmão, você não sabe o que é que eu ia fazendo agora. Eu estava lá atrás, com um monte de veneno na minha mão, ia me matar agora. E quando você gritou que meu filho disse, irmão Jardel está lá fora, eu subi e desci, irmão, e eu estou aqui, irmão, e naquele dia Deus salvou uma alma. Eu nunca me esqueci disso. No último momento, na última hora, Deus foi lá e resgatou aquela vida. Eu tinha dezenas de pessoas que eu conhecia ali, porque eu tinha uma loja, e eu também vendia de porta em porta. Passei muitos anos vendendo de porta em porta, e as pessoas me conheciam da venda de porta em porta, me conheciam da loja, meu irmão. E ali, eu tinha centenas de pessoas ali que eu conhecia. Não, vamos lá na casa da Dona Maria. Chegamos lá, minha irmã, a mulher ia se suicidar, podia ter ido para qualquer lugar, mas Deus nos levou ali, porque queria salvar uma vida. Deus vai conduzir. Pastor, onde é que eu vou? Não sei, ora, Deus vai te levar onde você tem que ir. Vá para algum lugar, abre essa boca, prega Jesus, alguém vai ser salvo, meu irmão. Alguém vai ser salvo. Vi um monte de crente acomodado em cima do caminhão, voltando para casa. Talvez já fazendo plano, já que não vai ter o culto, eu vou para a praça. Já que não vai ter para o culto, eu vou para a sorveteria. Já que não vai ter para o culto, eu vou para a lanchonete. Sim, meu irmão, às vezes nós somos assim. Aí vamos fazer um culto ali no Polar. Chegamos lá, não deu, pois faz na rua da frente. Se não deu, faz na rua de trás. Eu vou lá para o Gonzaguinha evangelizar. Chegou lá, te impediram. Pois vai para a rua, vai para a praça, vai para a calçada, vai para a parada de ônibus, paga a tua entrada no terminal e prega lá, meu irmão. Não dá viagem perdida, não volta vazio. Cumpre a ordem que Deus te mandou fazer. Almas salvas, porque alguém foi a elas. Como ouvirão se não há quem pregue? O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele diz algo interessante. Ele diz assim: a graça de Deus para comigo não foi em vão. Antes eu trabalhei mais do que todos. Que é isso? Você sabe como Deus usou Paulo tremendamente.
Em toda a história da igreja, ainda hoje, os estudiosos dizem, nunca houve um missionário como Paulo, que com todas as dificuldades da época, ele percorreu o Império Romano inteiro. Ele foi à Itália, ele foi na França, ele foi na Ásia, ele foi em muitos países que faziam parte do Império Romano. O Império Romano foi o maior império de toda a história. Nunca se ouviu falar de um império tão poderoso como o Império Romano, nunca mais levantou outro igual. Nem o império de Alexandre o Grande, nem outro império que se levantou, nenhum foi igual ao Império Romano. E Paulo percorreu o Império Romano inteiro, cidades inteiras, grandes, pregando o Evangelho. Mas tinha um monte de gente com ele, não, meu irmão, muitas vezes é só um ou dois cooperadores, e apenas Paulo e outro, e apenas 2 ou 3 eles iam, e milhares de vidas se converteram. Muitas igrejas foram abertas, o povo pôde congregar e aprender a doutrina. E tudo por quê? Porque um homem recebeu um dom de Deus, um homem recebeu um chamado, uma unção, e disse: abro mão do meu emprego, abro mão do meu trabalho, abro mão de tudo, e vou me lançar à obra de Deus. E foi. E ainda hoje, a maior obra do Novo Testamento, maior obra que eu digo, escrita, né? A maior obra do Novo Testamento foi escrita pelas mãos desse homem. As grandes doutrinas do Novo Testamento são registradas nos 13 cartas do apóstolo Paulo. 27 livros do Novo Testamento, 13, a metade foi pela mão dele. Por quê? Porque a graça de Deus na vida dele não foi em vão. Agora já pensou? Um Paulo acomodado, aquele crente cheio de sonhos, de ganância, acomodado igual muitos de nós, de braço cruzado, sem fazer nada na obra, cheio da unção, cheio da autoridade, cheio do poder, cheio de dons se derramando, mas lá de braço cruzado. Não, por causa disso, o corre-corre, o trabalho, o emprego, não sei o que mais, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Já pensou? Não tinha acontecido nada. O que fez a diferença foi que ele pegou o que Deus deu a ele e levou para outras pessoas. Se um homem fez isso, irmão, na unção do Espírito Santo, quem dirá dezenas que somos nós? Quem dirá centenas que somos nós? Mas nós precisamos começar a agir, porque o tempo não sabemos mais quanto tempo temos até que ele volte. Mas se você colocar no seu coração o seguinte: Senhor, não sei quanto tempo temos ainda até que o Senhor volte, mas o tempo que houver, eu vou trabalhar, claro, cuidar da minha família, claro, mas vou dedicar um tempo todo dia a fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Assim, desse jeito, juntos todos nós, cada um fazendo desse jeito, nós vamos conseguir fazer muita coisa para alcançar muitas vidas. Amém, pessoal? Então, igreja, eis a exortação do Senhor, eis a repreensão do Senhor, eis a correção do Senhor. Se você tem um chamado, se você tem um dom, se a unção está sobre a sua vida, e você sabe disso, porque queima no teu coração, mas você vai se acomodar, e esse fogo vai se apagar, e aí está o perigo. Aí está o perigo. Peça para Deus restaurar o dom dele na sua vida. Lembra que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, não negligencie o dom de Deus que há em ti. Lembra o que Jesus falou em Mateus 25, a parábola dos talentos? A um deu 5, a um deu 2, a outro deu 1. E depois veio cobrar. E somos nós. Com um talento que você ganhou, você pode granjear outro talento. Com 2 talentos você ganhou, você pode granjear outros 2. Com 5 talentos você ganhou, você pode granjear outros 5. Tudo vai depender da tua ação, da tua obra, da tua atitude na presença de Deus para com a obra dele. Então, irmãos,
em nome de Jesus. Nós precisamos nos despertar para essa causa. Precisamos nos despertar para essa obra. No final do ano passado, Deus me usou para falar para a igreja: o sertão está padecendo com a seca. A igreja se mobilizou. Nós conseguimos dezenas e dezenas de cestas básicas. A igreja não é grande, a igreja é pequena, não tem gente rica na igreja. Nós conseguimos umas 100 cestas básicas. E fomos ao sertão entregar. Mas não era cesta básica não, perdão, era cestona grande. Se fosse cesta básica, teria dado o dobro. A igreja se mobilizou inteira. Todo mundo fez alguma coisa. E agora, meu irmão, nós precisamos levar algo tão importante quanto a comida, que é a palavra de Deus. Eu espero, como a igreja se mobilizou no final do ano passado, enfiou a mão no bolso, tirou dinheiro para ajudar a comprar arroz, tirou dinheiro para ajudar a comprar feijão para aquele povo. Eu espero que a igreja agora se mobilize e se desperte agora, arregaçar as mangas e ir para o campo de batalha.